Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos, fisioterapeuta, trabalho com fisioterapia respiratória na cidade de Curitiba. Você está no canal Excelência em Fisioterapia Respiratória e hoje conversaremos sobre o enfisema. O que especificamente conversaremos sobre o enfisema? Traremos uma breve definição do que é o enfisema, as características e o que compreende o enfisema em si, o que compreende, assim, no sentido de no que o enfisema está inserido, que doença que ele é. Se você já me acompanha aqui no canal, você sabe muito bem o que é o enfisema e qual que é a doença que compõe o enfisema, né? Mas, dentro dessa perspectiva da aula de hoje, a gente vai avançar um pouco, tá? E eu vou apresentar para vocês lâminas histológicas do enfisema. Então, eu vou trazer um comparativo do que seria um tecido pulmonar normal e um tecido pulmonar com enfisema. Fora isso, eu vou trazer algumas perspectivas de tratamento também, uma delas que poucas pessoas conhecem. Tá joia? Então, se você não é inscrito, já faça a sua inscrição, deixa o seu curtir aí e vamos aí para os nossos slides. Então, gente, é o enfisema, né? Para contextualizar aí, o enfisema ele faz parte de uma doença chamada doença pulmonar obstrutiva crônica. A doença pulmonar obstrutiva crônica, ela compreende dois fatores, tá bem? Primeiro fator, bronquite crônica, que é uma inflamação persistente nas vias aéreas. Segundo fator, que é o enfisema, que é o tema do vídeo de hoje. Enfisema, como eu já falei em alguns vídeos, de uma forma bem simples, é basicamente destruição do alvéolo, tá? Mas agora, como eu falei há pouco, a gente vai contextualizar um pouco melhor isso daí, para vocês terem uma dimensão de como vai estar no tecido aí a repercussão do enfisema no organismo humano e também uma perspectiva de tratamento, fora as que a gente já conversa aqui no canal Excelência em Fisioterapia Respiratória. Então, o enfisema, ele passa a ser uma dilatação dos espaços aéreos que a gente tem no pulmão. Esses espaços aéreos, entenda-se como sendo os alvéolos, tá? Mais especificamente ali nos bronquíolos terminais. Tá? Terminal são as regiões mais ao fim ali da via aérea, tá bom? Para você que é leigo, tentar entender de uma forma simples. Então, essa dilatação dos espaços aéreos, elas acontecem em bronquíolos terminais. E por que que elas acontecem? Por causa da destruição de suas paredes. Ou seja, destruição das paredes dos alvéolos, tá joia? Tudo bem até aqui? Se tiver dúvida, já deixa escrito aí que eu vou responder. Então, aqui a gente tem uma foto do que seria o saco alveolar, né? O saco alveolar, esse daqui, hoje eu estou passando o mouse, é um saco alveolar, esse daqui é o outro saco alveolar. Saco alveolar é uma região onde compreende vários alvéolos, tá joia? Então, aqui, por exemplo, aqui é um alvéolo. Aqui onde eu estou passando o mouse é outro alvéolo. Aqui é outro alvéolo, tá? São vários alvéolos. Então, nesse desenho aqui, nessa imagem, foi feito um corte transversal para vocês olharem dentro do saco alveolar. O alvéolo é onde vai se processar a troca gasosa, tá? Que vai entrar oxigênio na corrente sanguínea e sair CO2 da corrente sanguínea. Tá bem? Então, esse daqui é um desenho, né? Foi feito esse desenho para a gente ter a dimensão. Agora, as próximas, aí a gente vai ver como que é o tecido real ali, né? Uma lâmina histológica do que a gente vê na universidade, né? Eu vou trazer esse desenho para vocês. Então, isso daqui é uma lâmina histológica, tá? Então, é uma lâmina onde foi montada pelo processo lá do histologista. Então, foi feito um corte em uma região do pulmão. Isso daqui é um pulmão normal. Então, os alvéolos, eles têm essas aparências aqui. Então, você pode ver que é como se fosse uma esponja, né? Bem como se fosse uma esponja. E assim, quando a gente vê o pulmão num contexto maior, né? A gente vê ele um pulmão normal, um pulmão bem rosado. E se você aperta o pulmão, ele é bem a sensação de você estar apertando uma esponja.
Então, a primeira vez que eu peguei um pulmão lá no laboratório de anatomia, eu tive essa curiosidade, sabe? Então, ele estava dentro do formal, né? Tirei o pulmão, apertei e escorreu ali o líquido, né, da solução de formal, que é bem, muito parecido com a esponja que a gente tem mesmo. Tá? E se vocês verem os aspectos da lâmina, é bem parecido com uma esponja, tá? Aqui na sequência, deem uma olhada como vai ficar essa região aqui dos alvéolos em um paciente que tem um enfisema. Então, aqui, esse é o enfisema, tá? Então, vamos pegar essa região aqui, ó, que eu estou passando o mouse. Então, percebe que é um buraco bem grande, tá? É literalmente um buraco, né? Então, a primeira vez que eu vi uma lâmina dessa aqui no micro-ondas, ó, no microscópio, na hora eu lembrei dos desenhos do Mickey Mouse, onde aparece aquele queijo, né? O queijo suíço. Acaba sendo um buraco bem grande. Então, aqui, essa região aqui era composta de vários alvéolos, e provavelmente as paredes deles foram destruídas, e formou esse grande espaço aqui, tá? Que é um espaço onde é preenchido totalmente por ar. E esse ar, ele não faz a troca gasosa. A gente chama de um espaço morto. Fala que é um espaço morto. Por quê? É um espaço que não tem a troca gasosa. Então, lembra aquelas definições lá, aqueles termos que você vê ou já escutou, fala: o paciente com DPOC ele tem ar preso dentro do pulmão, ele inspira e não consegue exalar. Um dos motivos é esse, tá? Ele tem esse espaço morto aqui. O ar entrou por aqui, ele vai ficar aqui, ele vai ter uma dificuldade para sair. Dê uma olhada, tá? Essa região aqui, com uma região aqui que a gente tem, ó. Por exemplo, pegar esse aqui onde eu estou passando o mouse. É literalmente um poro. Percebem a dimensão dessas imagens aqui? Então isso daqui é um enfisema, como eu falei para vocês. Ele compreende uma doença chamada doença pulmonar obstrutiva crônica. É um componente um pouco maior aí, tem uma abrangência bem grande no nosso entendimento. Mas entender o que é um enfisema e qual é o impacto do enfisema na vida do paciente é de fundamental importância para os profissionais da medicina e também para a gente da fisioterapia, tá? O que eu acho que é relevante também eu trazer de informação aqui hoje no vídeo. Então, vamos pegar essa região aqui, ó, tá? Onde eu estou passando o mouse. Tem uma outra região um pouco menor, bem aqui onde eu estou com o mouse. Teoricamente, a gente tem um enfisema, um alvéolo destruído, uma região de alvéolo destruída, e talvez esse daqui seja um alvéolo saudável. O que existe? Existe um implante de válvulas endobrônquicas. Em resumos, de uma forma simples para vocês, a válvula endobrônquica é um dispositivo implantado aqui que faz com que tenha passagem de uma região de espaço morto para uma região que tenha efetivamente troca gasosa. Então, mais ou menos, se consiste isso, o tratamento com válvulas endobrônquicas, mais ou menos. É claro que isso vai depender de uma interpretação de um médico, tá? Então, o médico ele solicita um exame de tomografia, esse médico vai avaliar nas imagens de tomografia quais são os pontos onde serão colocados esses implantes, essas válvulas endobrônquicas, para melhorar a qualidade de vida desse paciente. Se vocês quiserem um conteúdo específico sobre válvulas endobrônquicas, deixem aí nos comentários que eu trago para vocês, tá bem? Então, a lâmina do enfisema seria isso daqui, tá? Percebam aqui que é totalmente diferente, né, dessa daqui. É uma alteração tremenda. E a partir do momento que chegou nessa situação aqui, não retorna mais, tá? Então, a válvula endobrônquica é como se fosse
para dar uma vazão no ar aqui, tá? Mas o enfisema ele não retorna mais, tá joia? Como eu falei, basicamente, de novidade nesse vídeo, trazer um contexto, uma definição um pouco mais técnica do que é um enfisema, mostrar para vocês visualmente, né, em cima de lâminas histológicas, como que fica essa região de enfisema lá no pulmão, um comparativo do que é uma região alveolar boa e uma com enfisema, tá? E trazer essa perspectiva aí de um possível tratamento para o implante de válvulas endobrônicas, tá? Já acompanhei alguns pacientes, poucos pacientes que fizeram esse implante de válvulas endobrônicas, mas realmente não é minha rotina trabalhar com esse grupo de pacientes. Passaram por esse implante ou não. Alguns profissionais da medicina, o argumento deles, a partir do momento que coloca a válvula endobrônica, é que esse paciente nunca mais vai precisar da fisioterapia respiratória. Eu discordo um pouco dessa questão, porque a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela é uma doença sistêmica, tá? Ela é um processo inflamatório sistêmico, que acaba atingindo também o músculo esquelético, em principal o músculo inspiratório e o músculo respiratório. E não vejo como uma válvula endobrônquica vai impactar de forma positiva os efeitos deletérios da DPLC no músculo respiratório, tá? Realmente eu não vejo. Eu preciso também estudar um pouco mais para entender, mas pelo que eu já li, não existe essa relação de um impacto positivo do implante. Existe sim um impacto positivo do implante de válvulas endobrônicas na funcionalidade e na saúde do paciente em si. Isso realmente existe. É algo aí se pensar para você que tem doença pulmonar obstrutiva crônica. Uma das regiões que é realizado esse implante de válvulas aqui no Brasil é no Rio Grande do Sul, em um hospital chamado Hospital Moinhos de Vento, tá? Lá é uma região que fazem, também eu não tenho muito contato com esse hospital, li algumas coisas sobre o hospital. Profissionais, aqui em Curitiba tem um profissional que trabalha com esse implante de válvulas, mas eu nunca acompanhei o paciente desse profissional, tá? Fiquei sabendo de alguns pacientes dele que fez esse implante de válvula, mas que eu e esse profissional compartilhamos pacientes, tivemos pacientes em comum, isso nunca tivemos. Mas aqui também existe um profissional que trabalha aí com esse implante de válvulas. Então, de tratamento, o que existe para quem tem um enfisema, para quem tem a doença pulmonar obstrutiva crônica? Tratamento medicamentoso, tá? Spiriva, Forazec, Foster, todos esses medicamentos aí que vocês conhecem. Fisioterapia respiratória, apesar de muitos médicos não entenderem dessa forma, mas a fisioterapia respiratória, sim, é uma modalidade de tratamento para doença pulmonar obstrutiva crônica por um enfisema. Isso é reconhecido internacionalmente. Não é uma mera execução de ginástica, mas é um trabalho que traz muita eficácia para a qualidade de vida do profissional para a qualidade de vida do paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Me troquei nas palavras aí, peço perdão. E para agregar nessa forma de combater a doença pulmonar obstrutiva crônica e os efeitos do enfisema, a gente tem aí o implante de válvulas endobrônicas. Tá joia? Então, esse era o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui nesse vídeo, tá? Se gostou do conteúdo, deixe o seu curtir, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo aí com aquele paciente que você sabe que passa pelas dificuldades do enfisema. Não esqueça de deixar seu comentário com suas dúvidas. Tá joia? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau para vocês.